Sejam bem-vindos a mais um Acelera Podcast. Eu me chamo de Porto. Fala, minha galera, Márcio Oliveira. Hoje temos aqui um convidado especial que atua no segmento de fisioterapia e faz a diferença na nossa cidade, Feira de Santana. Galera, aquele recadinho de sempre. Instagram, YouTube, Acelerando Podcast. Segue a gente lá, dá essa moral, curte, comenta, compartilha e tamo junto. Seja bem-vindo ao fisioterapeuta Renato Aquino, que além de coordenar pós-Covid, faz atendimento particular, ainda leciona quando dá as vagas, né? Como ele acha tanto tempo, a gente Eu sei. Vai estar dando você aqui no nosso estúdio, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito boa noite, satisfação toda minha. Grande amigo Márcio, Gil. Tempo a gente tem que arrumar, né? O dia tem 24 horas, a gente se vira nos 30 aí para poder dar tempo de fazer tudo. A gente estava aqui batendo papo, né? Anteriormente ao podcast, a gente agora faz nome, não. É interessante porque o tempo multiplica. Ele coordena o pós-Covid, não é? Ele coordena. Então. Mas vamos iniciar aqui. Como é que começou, Renato, a questão da fisioterapia para você? Como é que foi a questão da carreira? O que te motivou a iniciar nesse nicho? Na verdade, a fisioterapia veio lá do início dos anos 2000, né? Quando eu estava ainda no segundo grau, né? Naquela época de Ronaldo Fenômeno, que teve a questão do joelho, aí Filé. Hoje a gente sabe que Filé é o marqueteiro da fisioterapia, né? Então, aquilo ali começou a me chamar a atenção. Mas antes da fisioterapia, eu cheguei a fazer vestibular para biologia, já pensei em direito, já pensei em outras áreas, né? E como eu brinco com meus alunos hoje na faculdade e até com familiares, eu vim começar a estudar de fato quando eu entrei na faculdade, porque na escola eu só queria saber de jogar bola, como todo adolescente. Ficar de boa. Então, assim, e aí, quando eu terminei o segundo grau, de fato, eu fui atleta, né? Fui jogador de futebol, Márcio sabe disso. Atuei aqui em Feira no extinto Palmeiras Nordeste, onde profissionalizei. Sim. Daqui fui para o Rio Grande do Sul, joguei lá no São Luís de Juí, no Avenida de Santa Cruz do Sul. Tive uma passagem rápida no Canoas. Voltei, passei um tempo aqui, depois fui para o 15 de Piracicaba, interior de São Paulo, e aí foi onde parei, né? Eu brinco que na época o 15 tinha virado 12, né? Tava passando uma dificuldade muito grande, mas enfim. Aí parei e em 2004 foi quando eu, de fato, ingressei na faculdade de fisioterapia. Sou da segunda turma da FAM, né? Da Faculdade Nobre. E daí para cá a coisa só veio crescendo. Talvez pelo fato de ter sido atleta, Sim. por já ter quisto fisioterapia desde o segundo grau, né? E a fisioterapia de 2004 para cá, de quando eu entrei na faculdade para cá, ela deu um boom muito grande, né? Não só na minha área de especialidade, que é a ortopedia desportiva, né? Hoje eu tenho um colega, Leonardo Sapucaia, do Folha do Estado até, que a gente conversando, observe hoje em Feira quantos grupos de corrida não tem. Verdade. Muitos. Né? Muito mesmo. Será que ninguém lesiona? Será que ninguém tem a famosa canelite? Ninguém torce o tornozelo? Vai ter que ter fisioterapia para recuperar. Lesões musculares, né? Preventiva e pós-lesão. Sim. Então, a fisioterapia já tem um vasto campo na área desportiva, né? Feira, quer queira, quer não, bem ou mal, capengando ou não, tem 2 clubes de futebol, né? Então, já é uma outra área. Né? E a área ortopédica também, Feira de Santana é uma cidade que, me perdoem quem acredita, eu não acredito que Feira tenha somente 600 mil habitantes. Para mim, Feira já está de 1 milhão para lá, né? Haja vista os grandes engarrafamentos nas avenidas nos horários, né? Hoje, a noite cerqueira que é larga, você tem engarrafamento. Sim, são três faixas, né? 4 faixas. 13 e a quarta é a 5. Pedi que eu vou passar a noite lá, que tem 2 ocupadas ali, a terceira já tá fininha para poder parar também. Pois é, então Feira de Santana cresceu demais, então tem muita área, assim, muito espaço para muita gente ainda, né, na fisioterapia. Então, assim, na faculdade eu me abracei mesmo com essa questão
como eu falei anteriormente, foi quando eu comecei de fato a estudar, né? Me encantei de fato pela profissão. E hoje, graças a Deus, sou muito feliz e quando eu puder, eu indico mesmo, que é uma profissão maravilhosa. Eu acho que o que é feito com amor, né, Gil? Não tem chance de dar errado. Não tem porque não é dinheiro, é a vontade de fazer mesmo. Satisfação pessoal. De ver ali o resultado da pessoa que estava sentindo uma dor, estava lesionado, estava sem dar direito, estava sentindo desconforto e você lá e tratar. Como é que é isso? Como é que quando você vê uma pessoa que estava, como é que eu posso dizer, sem caminhar direito e você consegue tratar aquela pessoa? Acompanhar Que sentimento é aquela- esse que tivesse? Velho, na época da faculdade, eu tive um professor que é de Salvador até, professor Abdala. Ele dizia o seguinte: está escrito na Bíblia que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Eu sempre fui adepto da terapia manual, né? Desde a faculdade, né? E aí a Abdala falou o seguinte: na Bíblia, qual foi o equipamento ultrassom, o TENS que Cristo usou para curar o cego? Não, sua mão, não foi? Foi. Use. Então, a partir daí, colocou essa sementinha na cabeça e a partir daí foi que eu comecei a desvendar, a cavucar mesmo essa área e de fato eu pude estudando perceber que a gente pode sim fazer muita coisa, trazer muito benefício à população em geral, né? Somente usando mão. Ô, Gil, agora a Renato falou que foi jogador, mas não falou posição. A galera fala, E aí, rapaz? jogar de quê, velho? Não é teimoso, não, né? Não. Eu fui lateral direito e joguei também muito tempo de zagueiro. Central. Já saiu na segunda. Já saiu na Zagueiro. Agora, Renato, conta mais pra gente sobre esse seu papel aí nesse cargo que você está ocupando. Um dos cargos que você está ocupando de coordenação aí no pós-Covid. de Feira de Isso. Santana. Como é que se deu isso? O pós-Covid surgiu, obviamente, após a pandemia, né? Em 2021, né? Isso. Uma parceria da prefeitura com o estado, no caso o UFS, né? Funciona lá no CSU, na Cidade Nova, né? À época, o então secretário de Saúde, Dr. Marcelo, me convidou para trabalhar. Vou, aceito. Na pandemia, tinha saído daquela clínica que eu te falei, Sim, né? sim. Tinha dado uma queda vertiginosa nos atendimentos. Claro, as pessoas com medo de sair de casa, de estar se expondo. Entendível, né? E aí, eu falei, não, estou só com um outro particular, vai dar tempo. Fui. Na primeira reunião que teve, com todo o elenco lá do pós-Covid, ele me designou como coordenador da fisioterapia. De cara. De cara. E aí, para mim também foi um baque, um susto, mas assim, eu tive a felicidade que não sei nem o que dizer. Acho que Deus que colocaram pessoas maravilhosas naquele lugar, né? Eu nunca trabalhei assim num ambiente público, né? Que lá é SUS, com tanta gente boa, de boa vontade, pessoas humanas, sabe? Não estou querendo aqui fazer propaganda, não, mas assim, eu já frequentei outros lugares públicos que sempre tem uma picuinha, um disse-me-disse, pessoas, né? Lá todo mundo sorrindo da hora que entra, da hora que sai, não tem ninguém, sabe, de cara grande com ninguém, é um espaço assim maravilhoso, né? E aí a equipe de fisioterapia que chegou para mim, no início com 6, hoje somos em 5 apenas, 5. Além de mim, os outros 4, 2 eu já conhecia, né? Uma foi minha contemporânea na faculdade e a outra eu já conhecia até por ser família, né? E as outras 2 que vieram são pessoas assim que, poxa, não sei nem como classificar, né? Na minha curta experiência, posso dizer curta, porque eu tenho 15 anos de formado, vou fazer agora 15 anos dia 18 de julho. Na minha curta experiência, eu aprendi que é muito melhor você ter boas pessoas do que bons profissionais. Porque boas pessoas você transforma em bons profissionais. E o contrário nem sempre é verdade, né?
Nem sempre. Então, assim, as outras duas meninas são pessoas maravilhosas, proativas, né? Que estão dispostas, assim, a aprender sempre, a estar junto, a estar... Então, a equipe de fisioterapia lá, diga-se de passagem, é o serviço que mais tem atendimento, até por conta das sessões variadas, né? São pessoas assim que não fazem bico para nada. Tem que fazer, vamos fazer e fazem muito bem feito, né? Lá o pós-Covid, além da fisioterapia, tem fonoaudiologia, nutrição, psicologia, a triagem com a equipe de enfermagem, né? E aí vem a parceria com o EFS, com os médicos em cardiologia, neurologia, clínico geral. Tínhamos homeopata, nós temos, na verdade, homeopata, endocrinologista, pediatra, uma gama de especialidades lá, né? Sim. E aí, assim, pelo menos uns dias que eu estou lá, toda segunda, quinta e sexta, os médicos que estão lá, hoje posso dizer que são até amigos, né? A gente tem uma muito grande, muito grande. Muito grande, são pessoas simples, e isso faz com que o próprio serviço ande como está andando, né? Lá no cantinho a gente tem uma caixinha de sugestão que os próprios pacientes podem colocar a sua satisfação. Você precisa ver o que eles escrevem lá. Gostaria que todo o serviço público fosse desse jeito, tarará, tarará, porque lá da recepção ao atendimento, todas as pessoas são pessoas simples, são pessoas humanas, né? Porque desde o início a gente fazia reuniões. Porque imagine, você vem de um internamento, de uma UTI, sem saber se iria voltar ou não. Era até isso, Renato, que eu queria te perguntar, essa questão, como é que se dá a admissão dos pacientes lá, se a pessoa vai lá, ou é regulado por alguma unidade, ou como é que funciona? No início, as pessoas internadas no hospital já iam direto, sem... Quem não teve a forma grave, né, precisaria passar pela regulação do município. Hoje, até pelo crescimento da vacinação, pelas questões dos sintomas estar bem mais leves e tal, cancelou-se a questão da regulação, e aí a gente está agora com contra-referência. Como é que funciona? Você vai lá no posto de saúde do seu bairro, tive Covid, tal, eu quero ir para o centro especializado pós-Covid. A enfermeira, o médico do PSF, a guiazinha, já vai para lá direto. Entendi. Já vai para lá direto. Dessa forma, ele ingressa lá. Então, a equipe top do seu perfil aqui, a gente bate um papo aqui breve, né? Iniciar a gravação. O cara tem um perfil bom, a liderança dessa boa, a equipe boa. Só tem o que dá certo, né? Não, eu sou felizado pelas pessoas que estão comigo. E tem prazo assim, Renato, para... Então, é um contrato que, se eu não me engano, essa parceria irá até o final desse ano, se eu não me engano. Não vou te precisar agora a data exata, mas até o final desse ano. Não sei se depois vai renovar esse contrato, como é que funciona, porque, salvo engano, acho que existe uma verba federal, estadual, que vem justamente para isso. Porque a época da Covid, então, o governo federal destinava, né, uma quantia, uma verba para vários estados, várias cidades, para poder justamente abarcar esses atendimentos da população. Tomara que mantenha, né, Gil? Pelo menos a unidade. Até porque, de alguma forma. como já se sabe, a Covid veio para ficar. Hoje não se tem mais morte, entre aspas, como antes. Ainda se morre uma pessoa ou outra por comorbidades já existentes, né? Mas é muito pouco, um ou outro que acontece. Não mais como aquela época de 500, 600 mil por dia. E gente saudável também, que estava sendo debilitada. Exatamente. A gente atende lá, depois eu vou até ter o prazer de mostrar a vocês aqui o vídeo, uma das nossas pacientes, a gente tem um carinho enorme, está com a gente até hoje, ela está um pouco mais de 1 ano e meio com a gente, que é Luciana. Luciana teve a Covid de forma grave, foi internada, ficou na UTI, entubou. Aí quando extubou,
desenvolveu uma trombose, da trombose fez um AVC, aí melhorou a Covid e foi para casa. Só quando ela desenvolveu o AVC ficou tetraplégica. E aí quando ela chegou para a gente, ela chegou de cadeira de rodas com o encosto da cabeça, ela não conseguia sustentar a cabeça na cadeira de rodas. Só mexia o olho para um lado e para o outro assim, muito pouco. Sem movimento de braço e tal. Vou mostrar a vocês um vídeo de Luciana andando, né? Fazendo agachamento com a bola. Em breve eu quero Luciana já trabalhando com fé em Deus. Acho que aí, Gil, só essa passagem ele respondeu aquela pergunta que você fez. Deixou tudo claro. Qual é a satisfação desse trabalho, né, velho? Até a maneira que você fala, você nem percebe. O brilho nos olhos. Depois eu vim descobrir que Luciana fez faxina na casa de minha avó. Rapaz, Aí, meu irmão, aí virou aquele burburinho lá dentro. vamos lá. Vamos para outra pergunta aqui. Coordenação do pós-Covid, atendimento clínico e professor universitário. Como é que você consegue administrar esse seu dia a dia? Conta pra gente. Lá no pós-Covid, por ser um serviço público, por lei, o fisioterapeuta só pode dar 30 horas, né, semanais. Sim. Então, essas 30 horas eu estou lá todas as segundas, manhã e tarde, quinta, manhã e tarde, sexta, manhã e tarde. Isso vai dar um total de 30 horas. Terça e quinta, eu estou fora de lá, aí onde eu estou nos domicílios, né? Nas segundas, quintas e sextas, após esses horários lá do pós-Covid, aí eu vou atendo um ou outro paciente também. Mas a terça e quarta é que é mais cheio, né? E a faculdade, agora, né, que vai voltar agora já essa semana, é a partir da noite. Eu dou aula no turno noturno. Então, manhã e tarde no pós-Covid, à noite aula. Terça e quinta, o dia inteiro domicílio, rodando, à noite aula. Sábado, domingo vai também? Não, sábado eu atendo, eu faço um atendimento gratuito, uma comunidade próxima de onde minha mãe mora, que foi promessa de formatura, né? A gente teve uns probleminhas, eu falei, olha, consegui formar, esse pessoal aqui vai ser meu. E aí, todo sábado eu tenho sempre um ou outro atendimento que é gratuito, já há 15 anos que eu faço isso. Ali na próxima Olhos d'Água. Agora, Renato, eu acho que a gente concorda sobre esse assunto, que o mar, que foi essa questão da fisioterapia, foi o antes Covid e pós-Covid, né? Que eu acho que deve ter se reformulado totalmente essa questão, né, do trabalho multidisciplinar, que é você envolver vários profissionais, tudo isso. Então eu queria saber o que é que mais mudou para você na sua... Até se você teve que estudar tipos novos de procedimento após essa pandemia que, graças a Deus, já passou, né? A gente pode dizer que passou. O que é que mudou mais no seu trabalho? Mas você falou um negócio agora interessante, porque assim como como eu falei, desde a faculdade eu sempre me interessei pela área de terapia manual, esportiva, ortopedia, que é a minha área, eu sempre deixei de segundo plano a parte respiratória, né? Tanto assim que nas disciplinas de respiratória, pneumologia, cardiologia, eu sempre deixava ali no canto e preferia mais a parte, né, manual. Quando eu entrei lá no pós-Covid, obviamente o Covid, 90% do acometimento é respiratório. Aí eu tive que voltar de novo, revendo muita coisa, né? Porém, lá, esta equipe multidisciplinar, principalmente os médicos, eu sempre estava tirando dúvida, eu sempre estava buscando, e aí foi aí onde fez essa interação, essa equipe ficar muito mais junta. Então a coisa fluiu dessa forma, e hoje a parte respiratória voltou a me deixar com um outro leque de possibilidades, né? Porém, como lá é o pós-Covid, o Covid longo se caracteriza não só por sintomatologia respiratória, né? E aí já vou tentar também explicar o que é o pós-Covid ou o Covid longo. Quando a gente tem a Covid, que passa ali a quarentena, né, isolado e tal, quando a gente passa esse período, a gente tem de 1 semana a 1 mês para desenvolver esse Covid longo. E o que é esse Covid longo? Neste período de quarentena, em que a gente toma medicação e que há a remissão do vírus,
No nosso organismo existe eu costumo brincar, uma tempestade de células que são chamadas de ocitocinas. Essas células chamadas de ocitocinas, elas são células pró-inflamatórias e onde elas se alojam, elas têm a capacidade de se alojar em vários locais do corpo diferentes e onde ela se aloja, ela vem causando determinado tipo de problema. Por exemplo, se alojou região de pulmão, dificuldade de respirar, cansaço. Se alojou no coração, pericardite, pico de pressão. Se alojou nas articulações, dor articular. Se alojou nos músculos, dor muscular. Então, o pós-Covid, a gente recebe pacientes com muitos sintomas diferentes, né? Aí você tem o pessoal que teve o AVC, o pessoal que já tinha uma hérnia de disco, a dor piorou. Aí já tinha artrose, dor na articulação da artrose. Fora as outras coisas que são mais comuns. Névoa cerebral, ou seja, o esquecimento da fala. Isso é muito comum. Eu vi muito muita hora. Névoa cerebral é muito comum. Eu tive recentemente Covid, né? Tem hora que eu falo... Não, some da cabeça. O que eu ia falar, eu estava falando o que mesmo? Nessa pegada aí, né? Névoa cerebral. Na época mais passada, mais próximo da pandemia, era muito comum queda de cabelo também, muito comum. Mulher reclama muito, né, de queda de cabelo. É muito comum queda de cabelo, a névoa cerebral e as dores, as poliartralgias que a gente chama, né, dores nas articulações do corpo todo. Coluna, ombro, cotovelo, joelho, quadril, enfim. Então, o pós-Covid é um mix. Então, o pós-Covid me abriu, assim como eu falei, me abriu um leque de possibilidades de atendimentos. Eu atendo de respiratória, a ortopedia, a neurologia, né? Então, querendo ou não, você teve que buscar, voltar, né? Aquele assunto que você meio que exatamente. deixava de lado. Tive que, de fato, me tornar um generalista e não um especialista, né? Sim, importante. Até para a demanda que chega. Né? Exatamente. Senão você ficaria... Agora, Gil, o Renato falou aí da questão dos acometimentos que a Covid trouxe. E hoje a gente está nesse surto de dengue, velho. Aí, como a gente falou de dores articulares, tem o pessoal que tem problema com a zika e chikungunya. Que deixa... Você também tem algum paciente que você trata ou já tratou que tem esse problema? Alguns, muitos, e já vou deixar de alerta. Você que teve zika, chikungunya, principalmente a chikungunya. Os sintomas de dores articulares podem, não quero dizer que podem durar até 3 anos após a doença, né? Que também, assim como a Covid, são arboviroses, né? Uhum. Então, assim, essas dores articulares, muito provavelmente também as enxurradas de ocitocinas, né, no corpo, principalmente nas articulações, né? E aí essas dores surto-remissivas, que a gente chama, né, vêm e vão, com dores articulares, inchaço nas articulações, né? Mas aí a gente consegue tratar, consegue melhorar essa questão das dores e voltar à funcionalidade normal da pessoa. Boa. Me diz uma coisa, a questão da pós-Covid que a gente está debatendo aqui, qual é o desafio que você vê hoje? Que agora você vai ser especialista para ser generalista. Tem algum desafio maior para o futuro de quem trabalha na área, de quem quer trabalhar? Gil, eu acho que, como a gente estava falando um pouquinho antes, acho que quando você faz, de fato, a coisa de coração, sim, quando você quer realmente fazer, você volta, você estuda, você busca, né? Lá a gente tem uma segunda recepção, que a gente evolui os pacientes no sistema da prefeitura, né? Então, a gente também tem acesso à internet e eu baixo vários artigos, né? E como eu estou coordenador, né? Eu baixo e deixo na tela principal e fico de olho quem é que está lendo o artigo, quem não lê ou quem lê. Por quê? Quem está interessado, quem não está interessado, né? Então, assim, eu tenho que estar lendo o tempo todo, tem que estar se atualizando o tempo todo. E quando você faz de coração, acho que a coisa fica muito mais tranquila, né? Desafio sempre vai ter, né? Dificuldades todo mundo tem, né? Na vida,
Mas quando se tem perseverança, quando se tem vontade, acho que é apenas tudo se supera, com certeza. Agora, Renato, essa questão dessa equipe, essa equipe você que formou, ou... Então, essa equipe já chegou para mim, né, formada, já me mandaram pronta. Como eu falei, eu tive a grata felicidade de ter essas pessoas. Tinha antes a doutora Rebeca, que aí Rebeca já tinha feito medicina antes, né? E aí foi quando saiu o Revalida dela e tal, e ela conseguiu um emprego na medicina e aí deixou lá. Éramos em 6, ficamos então em 5. E hoje Rebeca atende, salvo engano, acho que na PSF do Parque P, Georgia América, uma coisa assim, como médica. E lá somos em 5 fisioterapeutas, mas desde o início foi essa equipe. Agora, como é que está o Renato Aquino em relação à tecnologia da área? Você é aquele profissional assim que está buscando mais a novidade, aquele equipamento. Como é que está a tecnologia no seu trabalho? Então, a tecnologia para mim está muito mais presente na área da docência do que de fato na clínica enquanto fisioterapeuta. Na clínica é muito mais, como eu falei, é mão mesmo, são atividades específicas, onde eu procuro até fazer com que o paciente se torne parte integrante do tratamento, né? A gente prescreve muito exercício para casa também, né? Para que ele se sinta parte do tratamento, mas a tecnologia em si chegou para mim muito mais forte na área da docência, porque as disciplinas que eu ministro hoje, eu estou no modal semipresencial, né? Então, eu dou parte da aula online, parte da aula presencial, né? E essa parte online, agora com a inteligência artificial, né? Eu tive que me virar para voltar. Eu tinha meio que abandonado computador, né? Tudo agora é Zap, né? Instagram, Zap, grupo. Tive que voltar ao computador para preparar aulas e de forma mais rápida, de forma mais interativa, para que eu tenha que prender também o aluno lá do outro lado, não fica aquela coisa maçante, aquela coisa chata, só ler slide, né? Então, assim, eu tive que me reinventar, né? Até para poder também, porque hoje, como é assim, presencial, eu tenho que postar a maioria das coisas numa plataforma, que a gente chama de AVA, para que o aluno tenha acesso, para que a coordenação tenha acesso. E isso me foi muito... porque eu tinha realmente parado, né? Eu vinha do ensino presencial, onde era ainda caderneta, tudo ainda naquela modelo antigo. Hoje é tudo online. Então eu tive que me reinventar, né, para poder dar conta. E agora tem muito assim, Renato, muito preconceito, acho que, entre aspas, preconceito, de acharem que fisioterapeuta é massagista. Existe esse tipo de... Eu não diria preconceito, Márcio. Não é errado, não sei, né? Porque isso vem de uma cultura antiga, né? Que, de fato, a fisioterapia... A massoterapia é uma das áreas da fisioterapia. A fisioterapia tem uma infinidade de áreas, né? Inclusive tem uma nova área aí, que tem uma colega que estava conversando com ela na quinta-feira, fisioterapia para oncologia, para o câncer, né? Então, é uma área que está em crescimento, assim, vertiginoso. São Paulo já tem muita gente, e Eneida, que é a colega, tá com esse atendimento aqui em feira. Então, assim, velho... Não é demérito nenhum um fisioterapeuta fazer, mas nenhum. Mas também dizer que... Mas não vejo como preconceito, não. Porque, assim, muitas vezes, e aí, nas minhas avaliações, com os pacientes, eu sempre costumo bater um papo um pouquinho mais alongado, até para tornar ele consciente do que é que ele está fazendo, o que é a fisioterapia, né? Porque muita gente pensa que fazer fisioterapia, de fato, é massagem, que fazer fisioterapia é botar o choquinho ali, o tênis, fazer fisioterapia é só uma ultrassonzinha, o alongamentozinho, vai muito, mas muito além disso, né? E isso vem de uma cultura antiga, né? Hoje, graças a Deus, principalmente
Eu comecei a lecionar em 2015, então eu já tenho colegas que eu ajudei também na formação, já pensam diferente, já fazem diferente, né? E já passam para os pacientes diferente. Então, assim, ainda existe essa questão da falta do conhecimento de que fisioterapia não é massagista, não é só massagista. Existe, mas aí uma conversa, um bate-papo, não tem muita agonia, não. A gente consegue mudar isso aí. Mudar essa... Eu já vi gente falando, assim, quando estava com o terapeuta, tratando, rapaz, foi. Não, Chico, tô cansado, pô. Foi muito esforço, eu falei assim. Acabou com... Mas tu vai fazer o quê? Tu vai tá? Vem cá. Mas assim não, meu irmão. E vocês também não é pai nem mãe de ninguém, né? Chega, faz como tem que se fazer, né? Mas não vai ficar ligando. E aí, tá fazendo? A recuperação só vai depender do paciente. Exatamente. O pessoal tem aquela a falsa noção, a falsa ideia de que vai lá, 10, levanta. Não. Como esse seu colega falou, tô cansado, é como eu trabalho. Por isso, nas minhas sessões hoje, tanto lá no pós-Covid, quanto nos domiciliares, nos particulares, hoje eu não trabalho mais com fisioterapia todo dia. Isso já caiu por terra há muito tempo. No máximo, pior das hipóteses, 3 vezes na semana, dias alternados. Porque o estímulo que a gente dá é muito forte. E eu preciso que o sistema nervoso processe isso e me devolva como resultado. Seja para ganho de movimento, seja para força muscular, e eu preciso que o músculo descanse para ele poder recuperar, né? Seja para qualquer outro tipo de função, né? Então, assim, a gente dá um estímulo forte um dia, descansa o outro, depois a gente vem com mais estímulo e sempre reavaliando para ver o que eu ganhei do estímulo anterior, né? E eu também não trabalho com esse negócio de 10 sessões, 15, 20 sessões, não. Vamos fechar 5. Se na terceira não mudou nada, que alguma coisa está errada. Então, eu quero resultado imediato. E tem que ser assim, imediato. Quando eu falo em sala de aula, quando eu vejo pessoas falando 60 sessões de fisioterapia, 50... Alguma coisa está errada e normalmente é com o fisioterapeuta. Não existe isso. É o que mais tem. É o que mais tem. De Renato deve xingar ele quando sai. Mas depois me ama. Mas depois me dá um presente. A priori, né? Começar ali, rapaz, como chegou aqui, cantou. É esse resultado. Verdade. Eu, inclusive, queria mandar um abraço aqui para os meus amigos fisioterapeutas, Eric Vilas, Alisson e, em especial, minha esposa. Minha esposa, Jordana Suda, que quando ela tá em casa, né, eu falo, tem que ter aquela manha, né, para botar um dente, para botar uma ueta. Jordana, minha amiga. Eric foi meu aluno. Foi aluno. Eric, meu aluno. Foi meu aluno. Jogador de futebol. De futebol. Vira e mexe, me liga pra querer dar jeito no joelho dele. Ai, Jesus. Mudando de assunto, né? Falando do assunto, qual a importância que você vê na atendimento domiciliar? E o que causa de diferença para o paciente? Diferente, né, da clínica, que é um ambiente mais aconchegante, né, da pessoa, muito diferente da clínica. O que você passa por isso? Gil, você me perguntou ao passo que respondeu. Quando eu vou atender na casa do paciente, né, normalmente, ou esse paciente está acamado, não consegue sair para uma clínica, ou de fato ele prefere o conforto da casa dele. E eu também até certo ponto prefiro. Por quê? Observe, você torceu o tornozelo, você está com uma tendinite no ombro, uma bursite, um problema na coluna. Sua casa é de andar, você precisa subir escada. Você vai para a clínica, você é atendido na maca, no máximo ali fica em pé. Quando é que você sobe escada? Em casa. Eu atendo na função que ele faz em casa. Meu ombro da tendinite dói quando eu vou estender uma roupa. Eu atendo ela estendendo a roupa. Eu preciso ter a noção de que este movimento que ela reclama, o meu trabalho vai melhorar. Então, é o que a gente chama de atendimento funcional. É na função do paciente. Como é que
eu sinto dor no joelho descendo escadas. E eu vou tratar numa maca ou numa cadeira. Que horas eu vou descer a escada? Então, assim, eu prefiro desta forma. Ó, Renato, eu trabalho com, sei lá, eu só lavo roupas e toda vez que eu vou torcer, eu sinto dor no punho ou no cotovelo. Traz um pano aí, torce aí. Aí eu vou trabalhar, saber se é coluna, se é cotovelo, se é... E vou mexer e ela torcendo. Ó, agora melhorou, pronto. Segura aí, vai torcendo. Sem dor, sem dor. Pronto, o problema está aqui. Aí eu trato este problema. Agora, Renato, você falou aí dessa questão do que a gente passa, Gil, no dia a dia. Mandar até um abraço pro meu professor aqui, Igor Vilas, também, irmão de Eric. Igor. Quando a gente está fazendo as atividades, ele dá a instrução da gente não passar o joelho da linha do dedão do pé. Perfeito. Pronto. Só que eu tava vendo um vídeo no YouTube que o cara fala, os profissionais ensinam para você não fazer isso. Só que, por exemplo, quando você vai subir uma escada, você passa o seu joelho da linha do pé. Então, de certa forma, você não teria que meio que estimular também esse exercício dessa forma, para você não sofrer uma pessoa, por exemplo, que sobe 3 lances de escada, por exemplo. Qual a sua opinião a esse respeito? Porque eu vi um vídeo no YouTube, né? Não sei se ele era profissional ou não. Qual é a sua opinião a respeito? Aí eu vou entrar um pouquinho para a parte mais técnica, tá? Quando a gente pede, eu falo a gente porque tanto físico quanto educador físico, como o Igor para não passar o joelho da linha do dedão do pé, porque a partir do momento que você ultrapassa essa linha, a gente chama vetores de força, peso do teu corpo, com a gravidade, né, vai fazer com que a patela da gente empurre ainda mais o fêmur. Ou seja, há um cisalhamento, né? Grosso modo falando, vai ficar roçando ali. Entre um e outro tem a cartilagem. E essa cartilagem começa a se desgastar por conta desse atrito. Sim. Quando essa cartilagem se desgasta, como é que eu vou chamar essa patologia? Condromalácia patelar. E aí, a dor no joelho quando agacha, quando senta, quando desce escada. Todas as vezes em que essa patela for chocada contra o côndilo femoral que a gente fala, né? Então, assim, e quando a gente sobe escada, para além disso, quando a gente sobe escada, a gente está fazendo o que a gente chama de contração concêntrica. E quando a gente agacha, que ele pede para não passar, é uma contração excêntrica. Ou seja, a contração excêntrica produz muito mais força do que a contração concêntrica. Então a gente quer, no agachamento, a gente já está fortalecendo esse músculo. Exatamente, com certeza. Então, por isso que a gente tem que perguntar a quem a gente confia, quem sabe. Porque a gente vê, eu mesmo vi no YouTube, meio que tem lógica, né? Porque você está subindo, você está passando da linha. Então, mas hoje a gente teve a oportunidade de conversar com um cara aqui, né? E ele falou a parte também de corrida, só para dar uma voltar aqui nesse assunto, agora eu vou lembrar. Tem muita gente que treina hoje, o crossfit, ou academia, tem muita gente lesionada nesse sentido? Muita gente. O crossfit um pouquinho mais. Academia, só os que exageram mesmo. Mas o crossfit já atendi muita gente com lesão de crossfit, lesão de ombro, lesão de joelho, né? Principalmente lesão de ombro. Agora, mais uma dúvida aqui, pessoal minha, e eu acredito que de vasta maioria do pessoal, a tal da canelite, velho. Porque já me falaram que canelite não tem cura. Você tem que aprender a conviver com ela. Tem. Então, a gente tem que perguntar. E outra, né? O que causa exatamente canelite? O que dá para fazer antes, ou não sei. Evitar. Primeiro, o que é a canelite? Nada mais é do que o nome popular canelite, né? Que é uma dor na parte anterior da tíbia, né? Da canela, que a gente chama, que acomete justamente pela fraqueza de um músculo chamado tibial anterior. Esse músculo, quando você corre, o seu pé, quando aterriza, esse músculo, tem esse músculo como corda, esse músculo sustenta essa queda do pé para que você possa pisar sem bater o pé no chão. Com o excesso, 5, 8, 10, 12 quilômetros, esse músculo, o tempo todo,
digamos que ele sofre uma espécie de apagão, um cansaço, e aí quem absorve o impacto não é mais o músculo. E aí começa a pegar a parte óssea. Por isso, a dor local, a chamada canelite. E aí, vai evitar correr? Não. É trabalhar o fortalecimento, como ele deu um apagão, dar uma acordada nesse músculo e trabalhar também outros grupos musculares para que possa, junto com ele, absorver esse impacto. Você que corria, porque Márcio, ele estava assim, mas ele não comentou, mas ele corria 6, 7, 8 Eu tava correndo direitinho, mas me sabotou, velho. Me sabotou. E falava assim, tem um colega meu também, sócio, né? Um abraço para Sócio Oliveira aí, um grande corredor aí, maratonista. Ele me dava umas dicas, Renato, de ficar assim, apertando o pé assim, dessa forma. Calcanhar. O calcanhar e batendo, só que, velho, você já tá com a sua canela estourada de dor. Então como é que você... Mas isso sem a corrida. Isso, sem a corrida. Mas não deixa de ser um fortalecimento. Um alongamento, um fortalecimento da musculatura. De certa forma, lhe ajuda, né? Sim. Ou andar sobre os calcanhares, com a ponta também, do pé, levantar. Show de bola. Vou ligar agora, quer ver? Vai fazer academia, então. É o ideal. É fortalecer? Vê se ele vai, né? Vê se ele vai. É porque... Você não vai correr? O homem tá aqui, ó. Não, é porque assim, porque meu professor tá assistindo ali, sim, até ele parou de dar aula, que ele... É Igor? Pega o homem, ele encerrou a turma dele, que ele tá com outro projeto de trabalho, aí infelizmente ele teve que encerrar. Aí ele tá pegando meu pé também pra entrar na academia, velho, só que é complicado pra mim, velho. Porque eu gosto daquele treino mais personalizado. Entendi. Tá entendendo? Aquela coisa assim. E eu não vou entrar no crossfit. Me desculpe os crossfiteiros, mano. É gosto, né? É muito gosto. Isso aí Inclusive, eu quero até, falando em abraço, mandar um abraço para um colega, Dr. Rafael Brandão, que trabalha com o pessoal de corrida também, né? É um cara que está sempre na vanguarda, estudando bastante. É contemporâneo de faculdade, amigo pessoal também, né? Um cara que tem, assim, uma cabeça privilegiada, moleque novo, mas uma cabeça boa. Então, assim, abraço, ele que trabalha com a galera de corrida aí. Show. Dá um... Agora, Renato, a respeito desse grande número de faculdades, velho, em feira, que tá abrindo um curso de fisioterapia, gente, não sei se tu tá acompanhando. Expansão, né? Mas é muito... E o que é que tu acha também, como você é professor semipresencial, que antigamente não tinha, né? Na época de minha esposa não tinha. Realmente alguém aprende alguma coisa dessa forma? Como é que dá para... Em 2004, quando eu entrei na faculdade, eu lembro como se fosse hoje. Tenho uma memória, graças a Deus, muito boa. Minha coordenadora na aula magna falou para a turma assim, que quem faz a faculdade é o aluno. Não adianta você ter uma faculdade com a infraestrutura de ponta se você não fizer a sua parte que é estudar. Presencial, semipresencial, EAD. Eu ainda vejo que o semipresencial e o EAD é um pouquinho, aspas, tá? Um pouquinho pior do que o presencial no sentido de estudar. Porque o semipresencial e o EAD, você tem um professor ali 2 vezes na semana, 3, o presencial está direto. Então você vai ter que estudar muito mais, buscar muito mais quem faz semipresencial e o EAD. Você tem que estudar, acho que triplicado até, né? O que eu acho bom, que vai sair muito mais preparado, ao meu ver, né? Então, assim, eu acho que quem faz a faculdade é o aluno. A faculdade pode ser debaixo do pé de árvore, se o cara quiser ir buscar, a internet está aí hoje, né? Todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem... O problema é que o pessoal só quer ficar em Instagram em grupo, Instagram em grupo, Instagram em grupo. E na hora do trabalho, bota meu nome aí, velho. Ou então deixa que eu segure a cartolina. Eu passo o slide. Eu sou operador, pô. Sistema não é slide. Cara, não, eu tô operando sistema. Que figura, meu. Me diz uma coisa, para quem está assistindo a gente aqui, que quer ingressar no segmento, qual é o conselho que você passa? E só voltando um pouquinho, perdão, no que você falou da quantidade de faculdades, sim, perfeito. Sim. Voltando lá da época que eu
que eu entrei na faculdade, em 2004, em Feira só tinha Faculdade Nobre. Acho que 1 ou 2 anos depois chegou a FTC, de fisioterapia. Hoje, dentro de Feira, nós temos o Grupo Nobre, que é FAM e UNEF, com fisioterapia, a FTC, que agora é o NEX, com fisioterapia, o Unifax tem fisioterapia, o NIRB tem fisioterapia, tem mais, Estácio tem fisioterapia, 6. Vamos botar cada uma dessas faculdades com 1, 2, 3, 4, 6, 30 alunos. Né? São 6 faculdades que cada semestre vai jogar 180 fisioterapeutas na rua. Ah, Renato, vai ter mais fisioterapeuta do que carro. Tá, aí a gente vai fazer uma continha básica. Vindo lá de 2007, 2008, mais ou menos. Mas eu vou dar um número que é desatualizado, mas enfim. A Bahia, naquela época, em 2008, tinha 13 milhões de habitantes. Hoje nós temos... Na Bahia? Na Bahia. Não, lá em 2007, 2008. Tem muito mais. Então, vamos arredondar para 15 milhões na Bahia. 15 milhões de habitantes. Hoje nós temos 21 mil fisioterapeutas. E aí? Agora, se você quer formar para ficar Feira Salvador, aí, obviamente, a concorrência é muito maior. Será que ninguém vai ter AVC em Campo Formoso? Ninguém vai ter tendinite Teixeira de Freitas? Agora é preciso ter sangue no olho e correr pista, velho. E Bahia é extensa. São 417 municípios. Bahia, amigo, eu rodei Bahia já. Enorme. Você roda de carro, vai. Estamos onde? Na Bahia. Bahia. O sotaque, né? Muda totalmente. O cara vai falar até vai. E o cara é baiano, pô. O pessoal de Conquista é mais mineiro. Sim, agora é possível. Já teve o pão e queijo. E dá uma Bahia, pô. Verdade. Você vê que o campo, você falou perfeito, você disse. O campo de atuação é gigantesco. Mas o futebol tem. E para além disso, e para além da questão da quantidade de municípios, de distância, até porque muita gente também vem desses interiores aqui para cá, viu? Para estudar e depois voltar para suas cidades. Né? Eu tive alunos que hoje formados de Retirolândia, de Barrocas, de Serrinha, de Coité, essa área do Cisal toda. Né? Agora tem muita gente aí, Amélia Rodrigues de perto, muitos alunos de várias cidades, né? Até porque o estacionamento lá da UNEF parece a Santana, a rodoviária, de tanto ônibus. Né? De muita gente que vem desse interior de fora para estudar. Então, assim, tem campo, para além dos municípios, as áreas da fisioterapia. Não necessariamente você vai ter que ficar em ortopedia. Eu brinco, quando eu ministro as aulas de ortopedia, que quer queira, quer não, ortopedia é a porta de entrada para todo fisioterapeuta. Por quê? Quando você está no 7º, 8º período, 9º período, com certeza mamãe, papai, esposa, marido, estou com uma dor aqui nas costas, faz aqui alguma coisa, ortopedia. Joguei bola, torci o tornozelo, o que é que faz aqui? Ortopedia. Vixe, que dor no ombro, ortopedia. Tô cansado, estressado, pescoço chega a estar, ortopedia. Então, é a porta de entrada. Eu detesto ortopedia, Renato, eu vou para UTI. Mas você, em algum momento, atuou na ortopedia. Vai ter que passar por lá. E Renato falou da questão das áreas. Essa questão de abraço é fogo, porque a gente sempre esquece alguém. Um abraço também para Cristiane Dias, nossa fisioterapeuta Nel. Não sei se Cris, conhece. Conheço demais. Amiga do meu amigo Fabrício. Esposa do meu amigo Fabrício. Então, um abraço para Cris também. Não gosto muito. Você percebeu que todo mundo conhece? Ou ele informou a pessoa que deu a aula, ou é com ter papo com você. Não. É porque ele é modesto. Não. No segmento dele. É visível. Por falar em abraço, como você não me lembrou, manda um abraço para sua mãe, Dona Zene, foi minha paciente também. Ele vai lá assistir, a pessoa. Dona Zene, Dona Zene. Mamãe foi tratada por Renato. Fabrício é amigo de longas datas, o pai de Fabrício, Deus o tenha, Cachimbal, referência no futebol em Feira de Santana, né?
Fabrício, você foi vizinho, né? Teba, velho Teba. Sim, Tepa. Tepa. Fabrício Tepa. E Cris, conheci desde a época, assim, logo quando eu formei, tivemos atendimentos assim que nos cruzamos e junto com o E Fabrício essa também. área dela é bem gratificante também, viu, Renato? Sim. Recentemente eu a encontrei eu atendendo um paciente e ela atendendo os filhos desse paciente, né? Um casalzinho de gêmeos. E aí batemos um papo lá, relembrando muita coisa. Mas voltando aqui à pergunta, né? Sim, que a gente... Sobre essa questão da fisioterapia, os futuros vão pretender estudar. O que você dá de lição, de dica? Se vale a pena ainda. Claro que vale a pena. Vale a pena quando se de fato se fizer com amor, quando se quer fazer, né? Se você vai entrar numa faculdade, numa profissão, pela questão financeira, você já começa perdendo. Porque você não vai ser feliz, né? Você vai querer sempre buscar mais e muitas vezes você não vai ter esse mais. Então você começa a se frustrar. Eu acho que quando se faz o que você gosta, que se gosta, você não tem trabalho, em momento nenhum, né? Talvez por isso eu faça tanta coisa assim, né? E quero mais, né? Eu gosto de gente, eu gosto de pegar em gente, tanto é que lá no pós-Covid, todo mundo eu abraço, de paciente a colegas, bom dia, abraço. Se Tá você... faltando isso, né, velho? Sim, humanização. Humanização, velho. Se você vai entrar numa faculdade pensando no que esta profissão vai te trazer de dinheiro, você até pode ganhar dinheiro, mas você não vai estar feliz, velho. Se fosse só pelo dinheiro... O dinheiro, o status. O status. Hoje em dia tem muito disso, velho. Que o dinheiro é consequência do que você faz. É o que eu penso desde que eu entrei na faculdade. O dinheiro, a riqueza financeira, isso é consequência de um bom trabalho que você faz. E o bom trabalho você só vai fazer se você estudar bastante. E você só vai estudar bastante com vontade de estudar, se você quiser fazer aquilo de fato, de coração, com vontade. Então, é um ciclo que ele se fecha com a profissão, a realização da profissão, né? Então, vale a pena qualquer que seja a profissão que você escolha, desde que você faça com vontade, de coração. Eu sou suspeito de falar de fisioterapia porque é o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer, é a minha vida, né? Tanto assim que eu estou ensinando fisioterapia, né? Então, eu sou, assim, apaixonado pela profissão e faço a fisioterapia, sim, sabe? É um curso maravilhoso, a gente aprende muita coisa, né? Eu falo nas aulas não só da parte técnica em si, eu procuro trazer para minhas aulas vivência, né? Procuro trazer os alunos para dentro dos meus atendimentos, né? Para que eles possam ver, para que eles possam estar junto, para que eles possam estar vivenciando aquilo ali, né? Para sentir se realmente é o que quer, o que não quer, como não é. E de repente você está ali no 6º, 7º, 8º período, nunca viu ninguém atendendo, nunca viu nada, porque quando você chega, o professor propicia isso, você vê, ih, rapaz, não era isso que eu queria, não. Dá para sair. Ou então, pô, velho, não, é isso que eu quero. E aí, alavancar daí para frente. E para além da faculdade, eu sempre falo também para meus alunos e até para colegas, né? Quando você forma, a faculdade ela só te dá a condição de tocar na pessoa. É o primeiro passo de uma longa caminhada. Você vai precisar especializar, você vai precisar fazer curso de aprimoramento, de atualização, né? Todos os anos eu estou fazendo um curso diferente para estar atualizando, para estar com novas possibilidades de tratamento, buscando novidades de tratamento. Então, assim, o estudo da faculdade é só o primeiro passo de uma maratona. Você não vai parar de estudar, né? Então, eu acho que... É o amor mesmo. Isso. Agora, Renato, Gil falou da galera que está pensando em fazer. Agora a gente vai avançar um pouquinho a fita. Formei. O que é que eu posso fazer para me especializar em uma área que está mais na tendência? Se bem que a gente não pode falar nem tendência, né? Porque é o que a pessoa... Minha esposa mesmo, Jordana, ela trabalhou muito tempo em Candial.
Aí ela gostava bastante, ela me falava bastante que gostava de trabalhar com o pessoal idoso, porque é o pessoal que conversava mais, Isso. que escutava, né? Tem gente que já prefere trabalhar com criança, né? Então, o que é que tu dá de conselho assim? Ó, comece, querendo ou não, você já falou, né? A questão da ortopedia, né? Que já é É a base. e é a base, mas essa galera que tá meio assim, deslizando, o que é que pode fazer para o pessoal não perder? Márcio, na realidade, durante a faculdade, você já começa a ter mais afinidade por determinada área, né? Sim. Eu tenho colegas hoje que trabalham em UTI desde a faculdade, sempre gostaram de respiratória, de UTI, da área hospitalar. Não é o meu caso. Eu nunca gostei de hospital, brincava até com os colegas, eu pago para não trabalhar no hospital. Tá dando Né? plantão, Não, virando noite, não é a minha. Hoje eu tô brincando até com minha mãe, com meu pai. Eu tô tão velho que nem numa balada eu consigo mais virar noite. Imagine plantão. Se tu tá vendo, então tá acabado. Também. Então, assim, durante a caminhada da formação, você já se vai ter afinidade por alguma área, né? Uhum. Gostei de ortopedia, gostei de UTI, dermatofuncional, né? Hoje eu tenho muito ex-alunos que tá na área de dermatofuncional, estética, tá focando aí, muita gente na estética, né? Até porque todo mundo quer ficar bonito, né? E aí, assim, a partir da formação, formei, vou falar no caso da estética, da UTI, você vai ter que entrar logo numa especialização, tá? E aí, claro, à medida que você tem a especialização, ao mesmo tempo você pode estar buscando atendimento em alguma clínica, né? Para ir ajudando. Contato, né? Exatamente. Assim como eu faço com os meus alunos, professores meus fizeram comigo, né? Hoje, eu estou no pós-Covid, estou dando aula, mas eu trabalhei também numa empresa que hoje me tornei sócio dessa empresa, né? Estamos um pouco inativos depois da pandemia ainda, né? Quem me indicou foi um professor meu. Eu comecei tirando férias de um colega, entrando devagarzinho, isso lá em 2010, eu formei em 2009, né? 2010, 2011, aí fui... Essa empresa começou a me colocar mais nas escalas, ambulatória, aqui pertinho de Birimbau, e aí eu estava sempre com o chefe lá, atendendo junto e tal, ele atendia, eu colava, procurava saber como era, o que era, demonstrava interesse. Sim. Foi criando-se, além do coleguismo, uma amizade. Hoje ele é meu amigo pessoal, foi meu padrinho de casamento, né? Em 2014, a esposa dele foi ter neném e era sócia da empresa. Teve que se ausentar. Ele me ligou, eu estava com meus pais em Baçaí. Ele disse, você está onde? Preciso falar com você urgente. Eu digo, bem merda. Com o pé na parede. Eu falei, estou aqui, tá? Posso ir aí? Claro. Eu falei, posso ir aí? Se ele vem na praia, vai trazer um packzinho, né? No mínimo. Lógico, chegar de mão vazia. Aí parou, desceu com um papel na mão. Ele buscar. Aí ele fez, não, fulana vai ter um menino, tal, e vai se ausentar da empresa. Você quer ficar no lugar dela como sócio, tal. Arregalei o zoião. Ele fez, vou lhe dizer as benesses, mas também vou lhe dizer que na hora que o bicho pega, couro geme, o pau quebra. Aí, enfim, aceitei na hora. Hoje fui também picado pelo mosquitinho da gestão, né? Uhum. Gerir pessoas. Talvez isso tenha facilitado a coordenação do pós-Covid, né? E aí, de lá de Birimbau, a gente teve outros serviços, São Francisco do Conde, ali próximo depois São Francisco do Conde. Não, atravessando a pista, esqueci o nome da cidade. A gente chegou a ter 3 serviços, Birimbau, São Francisco e que também é negócio de petróleo. Camaçari? São Francisco, você entra para cá, você vem para cá. Eu esqueci o nome da cidade agora. Então, assim, aí veio a pandemia, a gente deu uma quietada, né?
Mas estamos esperando aí, depois dessa agonia de eleição que vai vir aí já agora, né? Esse ano que vem a gente já bota o pé na estrada de novo. E aí, vamos embora para mais um terceiro tempo, um turno. Show de bola. Acho que a gente já tratou de diversos assuntos, já falou, De canelite. tirou muita dúvida aqui. Teve alguma coisa, Renato, assim que você queria Ressaltar? ressaltar, que a gente não tocou o assunto? Falou, pô, eu fui lá, Não, a gente falei falou aqui. de bastante coisa, assim. Eu queria, na realidade, só falar para os alunos, para os pacientes, né, amigos, que hoje a fisioterapia, ela, como eu já disse, ela abarca muitas coisas, né? Lá o pós-Covid já mostrou isso. E assim, hoje a fisioterapia, aqui um pouco menos ainda por questão cultural, mas São Paulo, o sul do país e principalmente fora do Brasil, o fisioterapeuta hoje é um profissional de primeiro contato. Que é isso? Você não precisa ir ao médico para o médico indicar a fisioterapia, né? As pessoas já procuram direto o fisioterapeuta, né? Não que não seja necessário o médico, por favor, não. É necessário, claro. Até porque o médico é quem vai pedir exames, né? Dar o diagnóstico nosológico, mas a gente já é profissional, sim, de primeiro contato, até para uma avaliação funcional, né? Desse paciente. Então, você já pode ir diretamente a um fisioterapeuta, né? Procure sempre um fisioterapeuta que seja formado, né? Não existe essa questão de estagiário de fisioterapia, tá? Tem que ser formado para atender, tá? Então, a gente já é profissional de primeiro contato e pode procurar que com certeza vai ter uma boa evolução aí. Show de bola. E tem rede social, Renato? Todo lugar que você já Tenho pra sim. deixar pro pessoal. O nosso Instagram profissional é Fisio Renato Aquino, né? E pode ir lá que a gente tem uns videozinhos lá de atendimentos, né? Mostrando mais ou menos como a gente atua. Só é chamar que o homem desenrola. Na hora. Deixei vocês verem de novo. Renato, satisfação ter você com a gente. Muito bom. Prazer todo meu. Precisando, estou à disposição sempre. Sabe que falou, a gente chega. Grande abraço. É isso. Até a próxima, gente. Podcast. Valeu.